Bem, o texto de Levi-Strauss, O Suplício do Papai Noel, divide algumas partes bem importantes que eu creio que sejam as melhores a se falarem, para nós podermos entender perfeitamente ou da forma mais abrangente o que Levi-Strauss realmente queria falar. Primeiramente, ele fala do momento histórico na França em 1951, onde tanto a parte mais católica, eclesiástica, criticava a questão do Papai Noel e toda a transformação no meio social que havia, que tinha falado sobre a relação do Papai Noel com a sociedade, o que para a Igreja Católica estava praticamente atrapalhando a fé cristã. Então, Levi-Strauss, ao estudar isso, ele divide algumas partes importantes que eu creio que sejam melhores para nós entendermos o texto. Primeiramente, ele fala da questão do paganismo, do capital e da cultura cristã naquela sociedade. Que é uma das principais problemáticas da Igreja Católica, é que a questão do Papai Noel estava se tornando algo tão voltado a voltado à questão de ficar sempre naquela dogmática de repetição todo ano, que estava tomando o lugar do que para a Igreja Católica era a posição do nascimento de Cristo, que para eles é datado naquela época, né? Apesar de não ser a data oficial, mas é a data pela qual a Igreja Católica catalogou como a data do nascimento de Cristo. Para eles isso estava atrapalhando. Então Papai Noel tornou-se ali uma problemática que para eles era algo que estava sendo surgido naquela época, mas a gente pode ver através das pesquisas de Levi-Strauss que não, que aquilo era apenas mais uma repetição do que já acontecia anteriormente, e é isso que nós vamos ver. Outro dos pontos interessantes aqui é a questão do surgimento a partir de algo existente que ele fala. Ele fala do Natal porque para os eclesiásticos, para as pessoas da igreja naquele tempo, eles pensavam o Papai Noel como algo que já estava ali no período moderno, que teria surgido no período moderno. Realmente, para Levi-Strauss, o Papai Noel, sim, teria surgido no momento, naquele momento mais moderno, ali em 1951, que a gente pode datar como a modernidade. Entretanto, Levi-Strauss fala algo muito interessante quando ele diz que a figura moderna, a criação que nós temos, tudo que nós temos hoje, partiram de coisas estruturais que foram aos poucos se construindo a partir das histórias, a partir de determinados pedaços no tempo, ou seja, de fatos históricos, de construções históricas, de coisas que já existiam nas sociedades anteriores e que contribuíram para formar o que hoje a gente chama de moderno. Depois a gente pode ver uma das coisas que Levi-Strauss fala com relação ao Papai Noel, que alguns pesquisadores argumentaram que o Papai Noel teria surgido depois ou durante as guerras mundiais, né? Que toda a questão do Papai Noel, a questão capitalista, teria sido influenciada pela decadência do povo na questão social, e que o Papai Noel teria surgido então para poder melhorar a autoestima do povo, que o povo pudesse suscitar um pensamento melhor, que pudessem deixar de lado a frustração que tiveram com a guerra. Mas como as pesquisas de Levi-Strauss indicam, de alguns historiadores do momento e alguns pesquisadores, mostram que a questão do Papai Noel já existia na França muito antes da guerra e em outros países, principalmente da Europa, que a gente pode ver. E até mesmo se você for pesquisar em países nórdicos, isso já é uma questão muito anterior às guerras mundiais. Então esse fato fica descartável, essa afirmação de que o Papai Noel teria surgido somente com a questão da guerra mundial. Outro ponto interessante é a difusão por estímulo que o autor fala. Eu acho muito interessante quando ele fala em difusão por estímulo, porque a gente sempre olha para algo que, igual ele fala na modernidade, a gente pensa, isso surgiu, isso é algo moderno. Mas o que realmente é esse surgimento desse algo moderno, né? Levi-Strauss explica isso, a questão da difusão por estímulo. Geralmente ele fala de algum tipo de objeto ou coisa temporal que a gente acaba utilizando não porque é novo, mas a partir de algo que já existia, ou seja, algo que é difundido, algo que é passado adiante por estímulo. Ele dá um exemplo muito bom quando ele fala um exemplo de uma mulher que pega um tipo de utensílio para usar, só que não é da cultura dela, não é da cultura dela, e mesmo assim ela não usa da cultura desse objeto que ela está pegando. Ela simplesmente pega para fazer de acordo com o seu bel prazer. Ou seja, a pessoa pega algo de outra cultura
uma parte de outra cultura, alguma coisa que tem significância simbólica em outra cultura, e coloca para o seu meio social e utiliza. E para Levi-Strauss, o Papai Noel era isso. O Papai Noel era a fusão de vários elementos de outras culturas que teriam suscitado no surgimento desse ser que hoje a gente chama de Papai Noel, e de todo o simbolismo que tem por trás dele, com a questão social, com a questão capital e com a questão que acaba dando conflito com a questão eclesiástica, né? Então essa é a questão que ele chama aqui de difusão por estímulo. Quando algo é utilizado, mesmo não sendo da sua cultura, mas que é utilizado para na sua, não se aderindo dos pensamentos da cultura do outro, mas utilizando desse mesmo elemento para formar uma coisa nova, que no caso aqui é o Papai Noel. A outra coisa que eu marquei aqui importante é a questão da encarnação dos vestígios. Outra coisa que ele fala com relação a essas coisas pegadas de outra cultura, desses pequenos fragmentos utilizados de outra cultura que ele diz, é justamente isso, quando você acaba encarnando. O que é encarnar? Encarnar é quando você, em outra vida, em outro momento, você coloca coisas para fazerem, continuarem os pequenos traços de algo que foi atrás, mas não do mesmo jeito. E a mesma coisa para ele era o Papai Noel. O Papai Noel fazia esse papel. O Papai Noel tinha a sua emblemática moderna, mas ele era apenas a encarnação de outras coisas que aconteciam em os momentos. Tanto que ele fez ali a citação da questão de um grupo indígena, que já tinha a questão de alguns seres tipo divinos que apareciam e que ali eles começavam a ir onde as crianças e acabavam punindo aquelas que faziam as coisas boas durante um determinado período e acabava castigando aqueles que faziam coisas ruins e assim sucessivamente. E a questão dos vestígios é basicamente o que eu já falei anteriormente, que é justamente esse fato dessa coisa que a gente chama de moderno, mais uma vez eu repito, seja apenas uma junção de fragmentos do que já aconteceu, do que era de algum objeto, de algum determinado marco de alguma cultura anterior. E que para ele Papai Noel era basicamente isso. Outra coisa aqui que a gente tem que ver é a questão do sincretismo religioso. O sincretismo religioso explica bastante tudo isso que a gente já falou até aqui. Porque o sincretismo religioso é justamente isso, é quando você pega elementos de variadas culturas e pega e acaba fundindo essas coisas e tornando algo que a gente hoje chama de moderno e que acaba trazendo essa espiritualidade pluralista, ou seja, que é de várias culturas, mas por se juntarem acabam sendo um objeto de apreciação de várias culturas ao mesmo tempo. O Papai Noel é basicamente isso. Apesar do Papai Noel ser formado, de acordo com Levi-Strauss, por determinados segmentos, determinadas estruturas de outras culturas, o Papai Noel acabou sendo essa figura pluralista que se tornou algo que nós chamamos de modernidade. Então isso é a questão do sincretismo, ou seja, juntaram-se várias coisas na questão religiosa de outras denominações culturais e acabaram formando o Papai Noel, que é algo que acaba sendo uma atratividade, um mito, uma lenda que acaba atraindo a todas as culturas que estão por perto dele. E aqui mais uma coisa interessante é sobre ser mito ou não. Levi-Strauss explica aqui que não tem como determinar totalmente como mito porque não tem uma origem básica datada durante algum período. E com a questão de lenda, ele também diz que não dá muito enredo a isso porque não tem uma narrativa interligada a isso. Mas inteiramente ele não deixa de dizer que isso seja um mito. Uma lenda talvez até não, porque para ele não tem uma datação histórica, uma formulação estruturada para que possa denominar uma lenda ou um repasse cultural. E outra coisa interessante aqui é divindade. Uma divindade etária. Quando ele diz etária no texto, ele diz uma divindade que é basicamente pautada em uma categoria de idade, não é? Que aí no caso são as crianças, mas para ele isso forma basicamente um paradoxo. Um paradoxo porque as mesmas pessoas, os mesmos adultos que dizem que o Papai Noel é coisa de criança, foram as crianças do passado e que hoje já não acreditam mais no Papai Noel. Ou seja, o Papai Noel acaba para ele se tornando como uma divindade que perde o valor a partir da maioridade. E esse é o Papai Noel para ele, que é uma figura estruturada apenas na categoria
das crianças, porque são elas que sempre retomam a força do poder da história, da narrativa do Papai Noel sempre em alguma data. Ou seja, o Papai Noel acaba para Levi-Strauss se tornando como uma divindade que aparece somente nos períodos determinados, que no caso é o 25 de setembro. Outra coisa interessante é o Kashmir, que ele cita, né? Que é esse povo dos índios aí que ele fala, que teriam essas supostas divindades que apareciam para as crianças e puniam de forma disciplinar, né? Que é o que eu queria também falar aqui, que lá em cima eles falam, o autor fala, na utilização desses vestígios. Ou seja, a questão da disciplina, que é algo lá que a gente já diz dessa questão dos vestígios utilizados, pegando das coisas de alguma determinada cultura lá do passado, para eles são coisas que servem justamente para esse fator básico, que é a disciplina. E outra coisa que eu marquei, que é a questão de formular caráter nas pessoas a partir dessas coisas. Então, os adultos, nesse paradoxo todo de que o adulto deixa de ser criança e vai se tornando na fase jovem adulto e começa a desacreditar na divindade do Papai Noel, ele utiliza do artefato, da cultura, da utilização do Papai Noel justamente para isso, para disciplinar, para criar um caráter, formular um caráter novo, um estímulo de generosidade nas crianças, algo que é repassado durante as culturas. E para Levi-Strauss isso é algo que estruturalmente é muito importante para você poder entender o Papai Noel. Tanto que ele fala aqui da questão da união de classes, do paradoxo entre a questão do jovem e do adulto, que eu já falei, e que gera união entre as culturas. Então, Papai Noel, por mais que seja criticado pela igreja, de certo ponto, a igreja, em algum sentido, tem alguma certeza com relação ao sincretismo, realmente é, mas o Papai Noel é essa figura emblemática que realmente serve para a gente entender toda essa questão de união no Natal, dessa formulação de que as classes acabam parando por um momento de existir. E para finalizar aqui, a gente tem que entender a conclusão do texto, né, que eu percebi, que eu pude entender durante o autor, que é justamente a questão do mito, não é? Que a gente sempre pensa um mito como algo que não existe, é simplesmente uma falácia, mas que para Levi-Strauss, para concluir o texto, a gente percebe que o mito é algo que realmente existiu. O mito em si não é aquilo denominado. Eu posso até dizer que Papai Noel é um mito, só que é um mito formulado a partir de uma estrutura que de aos poucos vai formulando que a gente hoje data como mito. Ou seja, o mito existe. O mito é algo formulado através de fatos estruturais, históricos, formulados a partir do tempo, com a junção de alguns pequenos fatos de determinadas culturas ou de alguns traços dentro da própria cultura. Mas o mito, sim, é algo existente, e para Levi-Strauss, o mito é algo importante que determina uma explicabilidade histórica de alguns fatos que a gente só pode entender entendendo os fatores, as junções e alguns mecanismos dentro de uma ou mais sociedades que aí sim a gente pode entender. Então esse é o Papai Noel. O Papai Noel é justamente esse ponto estrutural em que a gente pode entender essa questão natalina ali em 1951, que para ele era uma forma de a gente entender aquela estrutura naquele tempo, aquele pensamento, era justamente a gente podendo entender o Papai Noel. E é isso aí.